existe uma preocupação que você sente da classe ou você se sente meio sozinha? Eu pergunto isso porque, assim, um amigo meu que é jornalista, ele falou outro dia que é muito estranho ele pensar que ele se formou numa faculdade de jornalismo que não tinha ainda nada sobre redes sociais. Porque não tinha mesmo na época para se estudar. Então, o que tem? Ok, agora tem, beleza, agora tem. Mas essa galera que está se formando agora, que está se formando nos últimos 5 anos, até que eles estejam no mercado, relevantes no mercado a ponto de ser o chefe, a ponto de ser o editor-chefe de um jornal, vai demorar ainda um pouco, né? Então, a gente ainda tem pessoas que estão lá que se formaram numa época que não tinha nada de estudo sobre isso. Você sente uma movimentação geral, assim, da classe? O que eu sinto, tem um livro que eu adoro, que é de um cara chamado Daniel Bernstein. Ele foi o chefe da biblioteca do Congresso norte-americano. Ele tem um livro da década de 60, chama The Image, que ele fala da criação dos não-fatos. Criação dos não-fatos era o quê? Entrevista coletiva. Desde quando que a entrevista coletiva é um fato? Quem tem que determinar qual é o fato relevante para o público é o jornalista. Começa a entrevista coletiva no Congresso americano. Você já mandou o jornalista lá, você tem que publicar alguma coisa, correto? Porque tem um espaço no jornal para preencher. Sim. Aquilo não era um fato. E aquilo é alçado ao patamar de fato. Aí você tem foto-op, você tem toda a indústria do entretenimento que se monta em cima desses não-fatos que ele vai falando no Congresso e que toda a indústria de Hollywood ela vai se montando em cima dos não-fatos. Nós já fomos montados na geração não-fato. Também a gente vem com todos esses dedos que na minha época era assim, não era muito bem assim. Porque tinha, por exemplo, porque economia, não sei o quê. Não, a gente ia nas coletivas da Fiesp toda segunda. Tinha ou não tinha notícia. E tratava aquilo como se notícia fosse. Então, assim, a gente já não estava mais nesse vínculo com a realidade. E existe uma coisa que tem nesse livro que eu li, eu sempre fico com isso na cabeça, que assim, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Nossa, total. Total, Não total, é? total. E o jornalista acha que sabe. E eu achava que eu sabia pra caramba. Por quê? Porque em 2001 eu fui fazer um curso de Computer Assisted Reporting na Universidade de Austin, no Texas. Nossa. Depois eu fiz de novo uau. Computer Assisted Reporting para Investigative Journalists no Arizona. Que isso? Aí eu fiz o launch da Change.org, que é essa empresa de abaixo-assinado, sabe? Fui diretora de comunicação deles para a América Latina. Fui estudar tudo sobre gerenciamento, modelagem, tratamento de dados. Falei, mas não entendo tudo, cara, isso aí. Falou, pronto, tô sabendo. Aqui, ó. Aqui, entendeu? The Queen of Data is em tal. Eu achava que eu dominava. A outra vez que eu achei que eu estava dominando tanto uma coisa na minha vida foi em 2003, quando eu caí de paraglider. E foi a mesma coisa que eu fiz agora. O tombo veio? Putz, mas veio. Porque eu achava que eu sabia o que eu estava fazendo. Não, paraglider, sabe? A musa do paraglider. Pá, me estabaquei. Foi 6 meses de gesso. Aí, dessa vez, foi mais ou menos a mesma coisa. Como na minha área, que era política, ninguém se interessava por isso de internet, eu tinha todo esse histórico. Eu fiz campanha política fazendo a área de redes sociais. Fui chamada para ajudar a operacionalizar redações para eles terem canal de YouTube. Fiz isso para Jovem Pan, fiz isso para Antagonista, fiz isso para Gazeta do Povo, que é um jornal que tem 103 anos. O canal tá aí, tá bombando. Tipo, nem eu mais estou fazendo vídeo no canal, o canal tá em pé, entendeu? Todos os canais Você estão fez acontecer para eles o digital. Fiz acontecer para 3 que estão bombando. É verdade. Eu achava assim, The Queen of Digital Era, entendeu? Só que eu não sabia como isso funcionava em termos de psicologia social. Como que é? Eu não sabia qual era o impacto disso nessa formação dos pequenos grupos. Como que você reage à vida em rede? A gente é acostumado numa sociedade, a gente é uma sociedade democrática e organizada em famílias. Então, a gente tem alguns conceitos que a vida em rede não tem porque ela é tribal. Sim.
Então, a gente não tem isso no nosso automático. Aí você passa na convivência tribal e você se perde ali. Então, por exemplo, uma coisa é você tentar argumentar com uma pessoa que está num grupo que já formou uma opinião contra você. Não adianta argumentar com fatos. Não adianta argumentar com nada. Você precisa saber o que aquele grupo quer primeiro. Porque pode ser, de repente, uma moeda de status naquele grupo insultar você, ou te deixar com medo, ou te ameaçar, ou fazer uma ameaça crível. Aquilo pode ser um status naquele grupo, então não vai adiantar. Ou aquele grupo pode simplesmente não reconhecer a sua dignidade. Não reconhecer que você tem a dignidade humana. Nada que vem de você pode ser bom. A gente não tem hoje pessoas que são assim? Que se ela é de um lado político, todo mundo que é do outro não presta. Tá errado. Só ela que tá certa. Só eu que presto. Só eu... Então, assim, você tem essa... E nada de bom vai vir daquela outra pessoa, né? Eu sinto uma necessidade, assim... Não se tenta enxergar o que tem de bom do outro lado. Só se tenta enxergar o que tem de ruim. Né? Então é assim, eu só vejo o bom aqui e só vejo o mal lá. Ninguém enxerga... Não, peraí, calma. Mas do lado... Aqui também tem coisa ruim e lá também tem coisa boa. Será que se a gente não pegar o bom dos dois lados, a gente não consegue aprender, né? E sentar e conversar? É muito complicado isso, porque tem muito isso mesmo que você falou. A galera... É vantagem pro grupo dela ela ser daquele jeito. Ela não quer te agradar. Ela quer agradar o grupo dela. E ela não pode contestar o teu argumento, então... ela descredibiliza você. Porque aí ela não precisa se preocupar em descredibilizar o teu argumento. Ela não vai conseguir... Eu falo, isso é um celular. Ninguém vai conseguir dizer que não é. Então, o que faz? Faz a minha pessoa não valer nada, porque aí a hora que eu digo... mas tinha que ser a Cris mesmo. Porque daí ele não tá brigando com o meu argumento. Ele tá brigando com a imagem feita de mim. E aí fica muito mais fácil.